o que vai acontecer com as Forças Armadas? Vai ser possível uma mudança estrutural no conceito de política de segurança? Como que as Forças Armadas estão reagindo à prisão aí de quatro oficiais de alto calibre e baixo desempenho? Eu acho assim, eu acho que a primeira coisa, eu acho que a grande discussão aí é sobre relações civis militares, né? Que é uma discussão que nesse país sempre foi muito contaminada pelas, ah, pela nossa história, pela história da nossa República, né? Ou seja, em última análise, a gente deveria se pensar, né? Tudo deveria se resolver por uma questão simples que é o cumprimento da lei, né? Quem de Sim. alguma forma defende lei e ordem não pode pregar desordem, né? Não pode levar desordem à vida pública. Então, dito isto, estaria tudo resolvido. A questão é que não se trata de não se submeter à autoridade, eu acho que não existe essa ideia dentro das Forças Armadas, de não se submeter à autoridade do Supremo, da Justiça ou do Judiciário. Eu acho que essa não é, talvez não seja a questão, que já é algo muito importante, né? Ou seja, a institucionalidade está preservada. A questão talvez seja em relação às lealdades pessoais, né? Sim. É, algumas dessas pessoas que foram condenadas, né, o Heleno, o Paulo Sérgio, são pessoas que passaram mais de 40 anos dentro da caserna, são pessoas que foram instrutoras da Academia das Agulhas Negras, portanto, formaram militares que hoje ainda permanecem dentro da força, tem muitos amigos, colegas, etc. Às vezes, eu não sei até que ponto as pessoas se debruçam para ler os processos, para conhecer a prova, para examinar como uma sentença foi construída ou não, até mesmo para poder dizer se aquilo, ter a sua opinião de uma forma mais técnica, se aquilo foi justo ou se não foi justo, vamos dizer assim, do ponto de vista da prova processual, né? O que, na verdade, acaba muitas vezes predominando é aquela imagem que a pessoa tinha. Fulano, não, fulano é um grande general, fulano é uma pessoa que teve uma carreira Camarada, brilhante aqui dentro da caserna, fulano, ou seja, sim, até mesmo o espírito da camaradagem, não é? Em suma, é isso, é isso. não há nenhum problema nisso. E a ideia de que, né, uma ideia difusa de que talvez, em relação a um ou outro réu condenado pelo Supremo, tenha havido algum tipo de exagero, tamanho da pena, etc., né? Esse sentimento existe, tá? Esse sentimento existe e ele é compreensível, né? Ele é compreensível. Não em relação a todos os réus, em relação ao Braga Neto é eu não, eu confesso que eu não escutei de ninguém da ativa qualquer tipo de senão em relação à sentença que atingiu o Braga Neto. Também o papel do Cid nessa história toda também, ninguém, não há dúvidas. E sobre alguns dos coronéis condenados semana passada também, né? Existe essa aí, e ao general Mário Fernandes também, né? Ou seja, algumas dessas pessoas, há uma visão muito clara dentro da caserna de que fizeram coisas que o próprio Código Penal Militar, antes da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, já não permitiria, né? Por exemplo, executar uma operação militar sem o conhecimento do comando. Isso foi feito por militares do Comando de Operações Especiais, os tais 15 pretos, porque é para quem é de fora da caserna, né, há uma ideia, de que, como é que pode ter havido golpe se não tem tanque na rua? Hoje a guerra ela é multidomínio, isso significa que ela não é feita só com tanque na rua, né? Ela é feita não só no meio terrestre, com meios marítimos, e aéreos ou espaciais. Ela é também disputada dentro do campo informacional, dentro do Sim, campo sim. cibernético, dentro do campo digital. E dentro desse campo foi montada uma operação psicológica, uma operação militar clássica, uma operação de manual do Estado-Maior do Exército, a manual do Estado-Maior do Exército, que não só
define o que é uma operação, uma ação psicológica, uma operação psicológica, mas também exemplifica isso, ou seja, estuda-se isso, né? O Exército tem um batalhão de ações psicológicas, que, aliás, faz parte do COPESP, do Comando de Operações Especiais do Exército, lá em Goiânia. E foi montada uma operação, portanto, militar, portanto, houve uma ação, o tanque não podia não estar na rua, mas estava na internet, né? E essa ação militar, sem conhecimento do comando, sem autorização do comando, por si só já é um crime militar, né? E militares praticaram isso para emparedar o alto comando do Exército e generais, que receberam publicações no seu WhatsApp, pressionando eles para que eles dessem o golpe. Existe essa prova, existe, né? Essa prova, qualquer general da ativa, que estava na ativa em novembro de 2022, recebeu isso no seu WhatsApp. Eu conversei com vários que receberam, né? Com a sua foto, perguntando: e aí, general, o senhor vai ficar quieto, né? Ou seja, não vai dar o golpe, não vai permitir que o Lula chegue ao poder. Ou seja, foi montada uma operação. Não há dúvida. Então, há uma execução, portanto. Portanto, não há ato preparatório. Simplesmente isso foi executado, né? Pode-se discutir se, em relação à parte civil do processo, né, se os civis envolvidos no processo, se eles também fizeram atos de execução ou atos preparatórios. Essa é uma outra discussão. Vamos ficar aqui só dentro da caserna, né? E se todos aqueles que estavam sendo acusados também executaram algum tipo de crime. Também essa é uma discussão caso a caso, você pode ter, mas houve essa a operação. E houve uma operação de vigilância também, com o uso de meios do Comando de Operações Especiais, viaturas, etc., né, de vigilância na casa do senhor Alexandre de Moraes, vigilância ao candidato, ao então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi feito, as pessoas foram para a rua, fizeram, né, executaram, né? Então, executaram uma operação. Quanto a isso, não há. É muito claro para os militares, né, quando você conversa com eles, que isso foi executado. Por mais que seja difícil, sabe, há um sentimento evidente, que há um sentimento de desgosto. Ninguém imagina, né? Quem é que gostaria de ter um colega de trabalho sendo acusado de um crime, né? A gente convive com os nossos colegas de trabalho, isso é natural que as pessoas tenham esse sentimento, vamos dizer assim, de desgosto, de lamentar, né, o que está acontecendo, de querer, de alguma forma, que isso não tivesse acontecido, né? Cá para nós. A camaradagem dentro das Forças Armadas é uma característica muito interessante. Eu fui atirador em pleno AI-5. Eu fui atirador, eu estudava em São João da Boa Vista e levei para o meu grupinho de teatro Liberdade, Liberdade. E um sujeito do comando de caça dos comunistas me dedou para o segundo Exército. E foi a denúncia para Poços de Caldas, que é onde eu fazia o tiro de guerra. E os sargentos, já tinha acabado o tiro de guerra, e os sargentos ficaram desesperados, procuravam colegas meus, atiradores, falaram: se encontrar o Nassif, e fala para não ir em São João, que estão armando para ele lá. Eu falei: porra. Marcelo, muito obrigado por sua entrevista, parabéns aí pelo seu livro e pelo seu trabalho jornalístico, viu? Tá ok, meu cara, eu que agradeço aqui a atenção mais uma vez. Bom, uma boa noite para você e para todos que acompanham o programa.